Fala, filhotes, vocês estão vivos? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura, sobre natureza humana. Será que existe natureza humana? Então, vimos os muitos sentidos que damos à palavra razão. Algo semelhante acontece quando falamos em natureza. O que é natural? Quando falamos em natureza humana, a que nos referimos? A ideia de natureza a filosofia moderna contrapôs no século XVIII a de cultura, elemento diferenciador do ser humano com relação às demais espécies. No entanto, a palavra cultura, tal como natureza, também recebe no uso cotidiano significados variados. O que é então cultura? Existe uma natureza humana para além da cultura? Indígenas Calapalo participa do ritual do Quarupi no Parque Indígena do Xingu, estado do Mato Grosso, em 2011. É muito comum ouvirmos e dizermos frases como chorar é próprio da natureza humana, o homem não chora, ou então é da natureza humana ter medo do desconhecido, e ela é corajosa, não tem medo de nada. Também é comum a frase: as mulheres são naturalmente frágeis e sensíveis porque nasceram para a maternidade, bem como esta outra: fulana é uma desnaturada, pois não tem o menor amor aos filhos. Com frequência ouvimos dizer: os homens são fortes e racionais, feitos para o comando e para a vida pública, de onde, como consequência, esta outra frase: fulano nem parece mulher, veja como se veste, veja o emprego que arranjou. É raro escutarmos que os negros são indolentes por natureza, os pobres são naturalmente violentos e preguiçosos, os judeus são naturalmente avarentos, os árabes são naturalmente comerciantes espertos, os franceses são naturalmente interessados em sexo e são naturalmente também anti-higiênicos, ou porcos, e os ingleses são por natureza fleumáticos. Frases como essas e muitas outras pressupõem, por um lado, que acreditamos na existência de uma natureza humana que é a mesma em todos os tempos e lugares, e, por outro, que cremos na existência de uma diferença de natureza ou de diferenças naturais entre homens e mulheres, pobres e ricos, negros, índios, judeus, árabes, franceses ou ingleses. Haveria, assim, uma natureza humana universal e uma natureza humana diferenciada por espécies, à maneira da diferença entre as várias espécies de plantas ou de animais. Dizer que alguma coisa é natural por natureza significa dizer que essa coisa existe necessariamente, ou seja, não pode deixar de existir nem pode ser diferente do que é, e universalmente, ou seja, em todos os tempos e lugares, porque é feito de uma causa necessária universal. Essa causa é a natureza. Assim como a da natureza dos corpos serem governados por uma lei natural, também seria por natureza que os homens sentem, pensam e agem, e por isso haveria uma natureza humana. O que aconteceria com as frases que mencionamos há pouco se mostrássemos que algumas delas são contraditórias e que outras não correspondem aos fatos da realidade? Assim, por exemplo, dizer que é natural chorar na tristeza entra em contradição com a ideia de que o homem não chora, pois, se isso fosse verdade, o homem teria de ser considerado um ser que escapa às leis da natureza, já que chorar é considerado natural. Mulheres se caminham a um Ligabem, cerimônia fúnebre realizada na ilha de Bali, Indonésia, em 2012. Os balineses celebram o falecimento de um indivíduo como um retorno ao universo dos elementos que formam seu corpo e a libertação de sua alma do mundo material. O mesmo se passa com as frases sobre o medo e a coragem. Nelas é dito que o medo é natural, mas que certa pessoa é admirável porque não tem medo. Assim, além da contradição, ainda parecemos ter admiração por quem misteriosamente escapa à lei da natureza. Em certas sociedades, o sistema de alianças entre as tribos determina as relações de parentesco que organizam e conservam a comunidade. Assim, uma criança, ao nascer, pode ser levada à irmã do pai, que deverá responsabilizar-se pela vida e educação dessa criança. Em outras, o sistema de parentesco exige que a criança seja entregue à irmã da mãe. Nos dois casos, a relação principal da criança é estabelecida com a tia, não com a mãe biológica. Se assim é, como fica a afirmação de que as mulheres amam naturalmente os seus filhos e que é desnaturada a mulher que não demonstra esse amor ficando com os filhos e cuidando deles? Então, é isso aí, isso é um pouquinho aí de cultura, de natureza humana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Colabore, gostaria aqui de agradecer os 379 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que querem outra por conta de um conteúdo outro. Passem por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.